A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Olá! Eu pensei em algo ontem. Eu tenho que contar tantas coisas. Ok. Deixa eu pegar a primeira. Só um pouco, sabe, às vezes você tem que trabalhar na sua teologia de forma que você tenha uma imagem mais clara do Evangelho de Jesus Cristo. A qualidade da sua vida depende do seu conhecimento. O seu conhecimento de Deus vai determinar a qualidade da sua vida. E não há conhecimento de Deus sem a sua palavra. Então, seu conhecimento de Deus depende do seu conhecimento da sua palavra, porque Deus e a sua palavra são um. Sua palavra é sua revelação. Então, deixa eu só pegar essa coisa simples aqui, 1 Pedro capítulo 2. Sabe, há coisas que não sabemos que são importantes porque, às vezes, há aqueles que nos dizem que não é importante, mas isso nos diz também porque a qualidade da vida deles está onde está. Estão me ouvindo? Sim. Depende de onde você quer estar. Realmente depende de você. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Podem ler para mim? 1, 2, vão. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Outra vez. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas. Digam de novo. Por suas chagas fostes sarados. Vamos para o capítulo 1. Capítulo 1 todos. Encontraram? Leiam do verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para quem ele está escrevendo? Leiam de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não, vocês não encontraram. Olhem para a sua Bíblia. Olhem para ela, examinem ela. Me digam para quem ele está escrevendo. O quê? Quem? Vocês esqueceram que Pedro era o apóstolo para a circuncisão, ou seja, para os judeus. E quando a perseguição começou, eles fugiram do lugar e se dispersaram por todo
o reino. Então, ele particularmente dirige a sua mensagem aos cristãos judeus. Entendem isso agora? Por isso que ele os chama forasteiros da dispersão, porque eles saíram se tornando forasteiros em suas terras. Eles saíram de Israel. Entendem? Ele não estava escrevendo para todo cristão. Ele estava escrevendo para cristãos judeus. Ele tinha uma responsabilidade para com eles. E ele dirigiu sua mensagem para eles. Agora, quando você guarda isso na sua mente, quando guarda em sua mente, você pensa nesta passagem, vamos voltar para 1 Pedro capítulo 2. E vamos pegar a partir do versículo 21, para podermos pôr em perspectiva. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E ele continua: pois estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Uau! Por suas chagas, ele diz, fostes sarados. Ótimo. Agora, essa é uma das passagens que usamos por todo o mundo para requerer a nossa cura. Mas na realidade, está errado. Mas sabe, não podemos dizer a muitas pessoas isso. Sabe, porque elas vão esperar até o arrebatamento para mudarem. E eu não estou pedindo a ninguém para mudar, eu estou apenas tentando dizer a vocês que a mentalidade e o seu conhecimento ou a sua falta de conhecimento vai determinar a qualidade da sua vida. A cura aqui, ele diz, por suas chagas fostes sarados. Mas o ensino preciso, a igreja tem um belo ensino sobre isso, eu sei, mas há mais. Há mais para isso. E este ensino é sobre Isaías, vendo de antemão e dizendo, por suas chagas fostes sarados. E então acontece, e então Pedro olha de volta para a cruz e diz, por suas chagas fostes sarados. Mas eis o que eu quero dizer a vocês. Ele estava falando aos judeus. Não estava falando com todo cristão. E neste momento, naquela época, Pedro não tinha chegado o entendimento completo do Evangelho de Jesus Cristo. E você diz, Pedro, o Papa? Sim. Em sua segunda epístola, pela primeira vez, ele usa o mesmo termo que Paulo usou no conhecimento de Deus. Por toda a primeira epístola, ele nunca usou o termo epignosis, o conhecimento preciso e completo de Cristo. Ele não usou. Ele usou a primeira vez na segunda epístola. E na conclusão da segunda epístola, ele menciona que há coisas nos escritos de Paulo, ele chama os escritos de Paulo de escrituras. E ele diz que há coisas nos escritos de Paulo, particularmente se referindo ao final dos tempos, onde ele diz, Paulo escreveu coisas que são difíceis de entender. Então muitas delas os ignorantes deturpam. Agora, o que eu estou tentando dizer sobre isso
apenas para dizer que a revelação é progressiva e que, nesta época, ele estava se dirigindo aos judeus. Ele ainda não tinha trazido o resto. E a igreja, nesta época, ainda não tinha chegado a um entendimento completo das obras de Cristo, de tudo o que ele veio fazer. Se você quer entender isso, vá para o livro de Atos, e você descobre que os primeiros 15 capítulos do livro de Atos estão lidando com a igreja bebê. Tanto que eles não sabiam. Tanto que não entendiam. Eles mesmos quase perseguiram Pedro por ir à casa de Cornélio, centurião romano. E mesmo quando Pedro foi para os cristãos gentios e comeu com eles, e Tiago enviou outros, Tiago, pastor da igreja dos judeus, em Jerusalém. Quando os mensageiros de Tiago, pastor da igreja dos judeus, chegaram, e Pedro os viu, enquanto estava comendo com os cristãos gentios, ele rapidamente parou e lavou suas mãos para que eles não o encontrassem comendo com ele, porque ele se lembrou o que aconteceu depois que ele foi para a casa de Cornélio. Eles quase suspenderam ele, excomungaram ele. Disseram: você comeu na casa de um incircunciso. Ele teve que defender sua causa. Ele disse: o Espírito me fez ir. Ele teve que explicar a sua revelação, a visão que ele teve. E deram a ele um último aviso. Então, quando apareceram numa casa de gentios e ele estava comendo ali, e ele viu os discípulos de Tiago, ele parou imediatamente, mas Paulo estava lá. E Paulo disse... Ele disse a Pedro: isso está errado. E ele pregou uma mensagem para ele. Você pode ler sobre isso em Gálatas capítulo 1 até o capítulo 2. Ele o repreendeu. O que você fez foi errado. Então você entende o tipo de revelação que o homem tinha. Mas eis o que estou dizendo. Onde começou a igreja? Onde? Onde começou a igreja? Na cruz, antes da cruz, depois da cruz. Onde? Ei, não olhem para mim assim, vamos, me digam algo. Vocês sabem a resposta. Onde começou? Só esses da frente me respondem? Segunda fileira, por favor me respondam antes que eu peça para levantarem. Depois da cruz? Sim. Depois da cruz? Por suas chagas fostes sarados. Não havia igreja. Então quem são esses que foram curados por suas chagas? Os judeus. Eram eles que estavam debaixo de aliança. A aliança da cura era para a igreja dos judeus, a igreja do Velho Testamento. Ok? Eles tinham a aliança da cura. Então, na cruz, ele os salvou. Na cruz, ele os redimiu. Na cruz. As chagas, a igreja... os estudiosos da Bíblia explicam que há dois pensamentos sobre esta interpretação das chagas. A palavra em inglês é açoites. Porque, por um lado, uma escola de pensamento diz que as chagas se referem a estes açoites que ele recebeu dos romanos. E eles ainda continuam dizendo que os romanos deram 39 açoites, ok? E se referindo ao que Paulo diz, 49 açoites recebi menos um. E isso é muito controverso porque ele quis dizer que ele recebeu 40 açoites, exceto em uma ocasião, onde ele recebeu mais ou menos, ou ele quis dizer que ele recebeu
39 açoites, ou seja, 40 açoites menos 1. Isso é controverso. Versões diferentes dizem coisas diferentes. Ok, então a igreja, uma escola de pensamento defende isso, que tem a ver com esses açoites. E eu lembro que anos atrás, eles achavam que havia 39 doenças mais importantes que eram os pecados mais encontrados. Ok. Então, essa é uma escola de pensamento. A outra escola de pensamento vai no livro de Isaías e diz, bem, as chagas, na verdade, foi um golpe mortal. Não quer dizer, na verdade, açoites no plural, mas sim açoite, ou seja, um único golpe mortal. E não se refere ao chicote, mas a um golpe esmagador, significando que Deus o condenou e o matou. Mais uma vez, isso não faz muito sentido espiritual, porque dizem que Deus o matou. Vem antes dos homens matarem ele, Deus teve que matá-lo. Então, a Bíblia nos mostra, quando você lê Isaías 53 e vê, versos 8, 9 e 10, você encontra que ele nos diz que Jesus morreu 2 mortes. Isso acontece porque ele usa a palavra mortes no plural. E definitivamente se refere a uma pluralidade de mortes. E, de acordo com a Bíblia, há 3 mortes. E ele não poderia ter morrido a última naquele momento. A primeira morte é a morte espiritual, separação de Deus. A segunda é a morte física. A terceira é a segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Entendem isso? Ok. Então, voltamos a 1 Pedro 2,24, que tem sido muito citado em vários livros cristãos, até mesmo em nossos livros. Eu sou muito cuidadoso porque eu tento ter certeza, não vá muito longe do... Quando é apresentável e aceitável, eu deixo. Mas quando pode guiar para o lugar errado, eu digo não. Não deve estar aí. Porque há coisas na igreja que talvez nós nunca poderemos mudar, ok? Mas você pode conhecer a verdade para a sua própria liberdade. Estão me ouvindo? Para a sua própria liberdade. Sabe, ainda não falamos de muita coisa e já estamos sendo perseguidos por heresia na Rapsódia, revista devocional do Ministério. Imagine se eu for mais fundo. Vão dizer, não! Mas isso é real! Ele diz, por suas chagas fostes sarados. A igreja veio na sua ressurreição. Estão acompanhando? Então, quando Jesus ressuscitou, o cabeça da igreja foi o primeiro. O seu corpo veio quando o Espírito Santo veio. Então é isso. Nós somos o seu corpo, ele é a cabeça, o corpo e a cabeça são o mesmo, chamado Cristo. Depois da sua ressurreição, ele era o único, com aquela nova vida, porque precisávamos ter o Espírito Santo produzindo aquela vida nos seres humanos. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E uma vez que o Espírito Santo veio, a igreja veio a ser. O corpo veio a ser. Então não estávamos lá quando essa cura aconteceu. Essa cura foi para os judeus. Ok, e você diz, e quanto à igreja? Eu vou dizer. A igreja tem um mecanismo de autocura. A igreja não foi curada por Deus. A igreja tem um mecanismo de autocura. O que a igreja recebeu foi a vida eterna. A vida eterna não precisa de cura. Se você tem a vida eterna, não importa que ataques você tem no seu corpo
ou no sistema do seu corpo, se depender do dom de Deus, a vida de Deus no seu espírito, o seu corpo inteiro é vitalizado. Ele disse: o espírito daquele que levantou Jesus dos mortos vive em você, ele vai vitalizar o seu corpo mortal. Não importa o que aconteça. Esse espírito em você é gerador de vida. O primeiro homem, Adão, foi o quê? Alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. E nós não nascemos segundo o primeiro Adão, nós nascemos segundo o segundo Adão. Você tem um espírito vivificante. Então, se alguma coisa acontece com o seu corpo, gere, produza a vida. Não importa se algo foi cortado, você pode reproduzir. Vocês estão me ouvindo? Então vocês não foram curados na cruz, antes da cruz, nunca foram curados. Você recebeu uma vida que é maior do que a cura. Enquanto você é um bebê em Cristo, precisa de cura. Quando chega a maturidade, você deixa as coisas de crianças. Você não vai ficar buscando cura. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu nunca ficarei doente. E se costumava ficar doente, diga: eu nunca mais ficarei doente de novo. Porque eu tenho a vida de Cristo em mim. Aleluia. Você pegou essa palavra? Simples realidade. Sabe, é um entendimento do Evangelho de Cristo. Um entendimento. E não é algo que você tem na sua cabeça, é algo que você tem no seu espírito. O conhecimento de Cristo. Notaram que lemos ontem? Ele diz: eu oro a Deus para que Ele vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle. Ele quer que você conheça Cristo. Ele quer que você conheça o que Cristo veio fazer. Aleluia. Ele diz: vós sois de Deus, filhinhos, e os derrotastes. Quando ele diz maior é o que está em você, o que vem à sua mente? O que você pensa? Ele não diz maior é o que está com você? O que seria maravilhoso! Mas ele diz que está em você. Ele está em você. Ele diz: vós sois de Deus. Então você veio dele. E na verdade, se você for procurar a palavra da qual ele traduz de Deus, também se lê vindo de Deus. Glória a Deus. Há uma unção em você. Uma das coisas que você tem que aprender a fazer é encorajar o Espírito de Deus na sua vida. Se você não encoraja, você não experimenta isso. Encoraje o agir do Espírito de Deus na sua vida. Eu descobri que o que muitos cristãos mais precisam é uma simples palavra: direção. Ou quantos não sabem que decisões tomar? Quantos se encontram em cima do muro, incertos sobre que passos tomar? E mesmo quando oram, não têm certeza quando Deus está falando com eles. Muitas vezes têm medo de cometer erros. Então, eles ficam preocupados. E então eles oram. E incidentalmente, quanto mais oram assim, mais profundo vão na incredulidade.
Se você quiser conhecer a voz de Deus mais claramente, é muito simples. Estude a sua palavra. Estude a sua palavra. Não use a sua própria mente. Vem para criar sabedoria humana. Estude a sua palavra. Tenha o seu foco na palavra dele. A Bíblia diz que as Escrituras lhe foram dadas para lhe tornar sábio para a salvação. Isso quer dizer que você é feito sábio na totalidade das obras de Deus. É o que ele chama de salvação. Vem, o que quer dizer que a sua sabedoria não é a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, que salva a vida dos homens. Aleluia! E que traz a glória de Deus, sábios para a salvação. Então ele se refere ao fim da salvação. Então as Escrituras vão te tornar sábio. Quanto mais você estuda a palavra, mais sábio você se torna. Mais esperto você fica. E os homens não conseguem resistir à sua sabedoria. Porque você fala de além desse mundo. Eles não conseguem te entender. Mas a questão é que toda vez que você fala, eles não conseguem esquecer o que você diz. Você se torna um resolvedor de problemas. Um trazedor de soluções. Isso é com você. Essa é a sua vida. Diga, eu resolvo problemas. Eu trago soluções. Eu sou uma resposta. Aleluia! Oh, glória a Deus, eu gosto disso. Pense nisso. Você é uma resposta. Você é uma resposta. Pense nisso. A sua chegada, você entrar num lugar, a resposta está chegando porque você está chegando. Diga, eu sou uma resposta de Deus. Em todo lugar que eu vou, eu sou uma resposta de Deus. Sempre precisam de mim, porque eu sou uma resposta de Deus. Eu quero que pensem nisso. Você tem que pegar isso. Pense sobre isso. Pense nisso. Medite por um segundo. Pense, estamos falando de você. Não estamos falando de Pedro, Tiago e João. Falamos de você. Este é o seu dia. Estamos falando de você. Pense nisso. Eu sou uma resposta. Sabe, há anos atrás, há muitos anos atrás, 1985, para ser preciso, eu escrevi no meu diário, eu sou a resposta para o clamor de milhões. Sabe, eu escrevi há muito tempo atrás. Onde você estava em 85? O que estava fazendo? Eu percebi que, sabe, há anos atrás, naquele tempo que eu era uma resposta. Essa era a minha consciência. Essa era a minha sunesis. Inteligência. Meu entendimento da palavra de Deus. Então eu escrevi aquilo. E disse de novo para mim mesmo. Eu sou uma resposta, eu nasci como resposta para o clamor de milhões. Sim. Você tem que deixar isso entrar no seu espírito. Deixe que entre em seu espírito. Jesus não veio para nada. Ouviu isso? Ele não veio para nada. Deixe. Posso ler algo do livro de Gálatas? Vamos lá, Gálatas capítulo 2. Você vai gostar dessa. Sabe, tem algumas passagens que à medida que eu leio... quando eu leio essas coisas, eu choro. Eu digo, mesmo agora, eu tenho que ser paciente e me segurar com o que eu vou entregar a vocês. Porque apenas de pensar nessas palavras, eu mal me seguro em meu espírito. Deixa eu ler para vocês. Obrigado, Senhor Jesus. A partir do verso 19. Pois eu, pela lei, eu estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus.
Este homem teve vários conflitos, vários debates acalorados com pregadores judeus, crentes judeus, que insistiam em ter tanto a lei quanto Cristo juntos. E aqui, sabe com quem ele está falando isso? Pedro. Ele estava pregando essa mensagem para Pedro, o apóstolo. Você pode ler, leia do começo, vai se espantar. Então ele diz o seguinte. Ele diz, pois eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Ele deve ter dito, eu fui crucificado com Cristo. Ele sabia. Mas a força da comunicação aqui está no tempo presente, porque ele fortalece a sua comunicação. Há uma razão para isso. Eu queria ter tempo para mostrar isso a vocês, mas continuemos, porque eu quero avançar. Eu quero que notem algo. Eu estou crucificado com Cristo, embora eu viva, no entanto não eu, oh Deus, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, oh querido Senhor Jesus, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora, notem isso que eu quero que vocês vejam. Eu não frustro a graça de Deus. Há muitos cristãos que estão frustrando a graça de Deus em suas vidas. É isso que estou tentando dizer. Não frustre a graça de Deus em sua vida. Deixe que ela haja na totalidade, até a sua capacidade máxima. Deixe ela chegar numa fluência completa. Não frustre a graça de Deus em sua vida. Muitos a frustraram, não permitindo que a graça de Deus produza tudo o que ela pode fazer em suas vidas. Ele diz, eu não frustro a graça de Deus. Pois se a justiça veio pela lei, então Cristo morreu em vão. Eu tenho dito a vocês, eu não vou deixar que Cristo tenha morrido em vão na minha vida. Não, eu não vou deixar. Eu vou ser tudo que ele morreu para que eu fosse. Eu acabei de compartilhar algo sobre a vida divina que ele trouxe, onde a doença não é parte do seu sistema. A pergunta é, você vai deixar ela operar? Ou você vai ficar buscando a cura? A cura é o que damos para o mundo e ela é o pão das crianças. Quando você cresce desse nível, você deixa de lado as coisas de crianças. Você se apropria da vida divina. E você diz, ela está em mim. Cada célula do meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você diz, diabo, eu me recuso a estar doente. Qualquer coisa que acontecer no seu corpo, ore em línguas. Eu disse, não leve isso de forma leve. Sabe, você pode ficar fazendo assim, sabe, um machucado, algo e você... Isso pode não funcionar. Isso pode não fazer o trabalho. Assuste o diabo. Algo aconteceu? Sabe, algum problema de estômago. Sabem? E ao invés de levar a cadeira para o banheiro, porque o tempo todo você vai... Lá vai você o tempo todo. Põe a sua mão lá e...
Se não parar naquele momento, você não para. Quanto mais persiste, mais você persiste. Ele disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E você diz: e se a dor for tanta que for difícil para mim falar? Simples. Vocês estão me ouvindo? Não somos vítimas, somos vitoriosos! Quando você for para uma reunião, talvez uma reunião de negócios, uma reunião política, o que quer que seja, tire um pouco de tempo e fale em outras línguas. Vá carregar! Não vá simplesmente ouçam. Não pare apenas e diga: pai, lá vou eu. Você não é suficiente. Antes de dizer isso, estão me ouvindo? Ele disse: eu orarei com o Espírito e orarei também com entendimento. Ore no Espírito primeiro. Você tem a reunião em foco. Honge barabasaya, nigabaya, radagabasone, nagasaya, nengerebo narabaya. Fale em línguas. E então você diz: pai, nessa reunião eu sou a sabedoria de Deus. Oh, eu não sei se você pegou isso. A Bíblia diz que Cristo se fez sabedoria para mim. Você não entende o que isso quer dizer? Sente-se. Eu sou ungido, eu sou ungido, eu sou ungido. Você é ungido? Eu sou ungido. Diga isso comigo. Eu vejo pelo Espírito. Eu ouço pelo Espírito. Eu ouço pelo Espírito. Eu sei pelo Espírito. Diga de novo: eu vejo pelo Espírito. Eu ouço pelo Espírito. Eu sei pelo Espírito. Eu entendo pelo Espírito. Diga: eu sou um homem guiado pelo Espírito. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu quero deixar você consciente do Espírito Santo. Eu quero te deixar consciente do Espírito Santo. Até que você esteja tão consciente, tão consciente, tão consciente, que veja menos da sua humanidade e veja mais da sua divindade. Alguém pode gritar amém? Se torne tão consciente do Espírito Santo onde quer que vá, que quando esteja sozinho, ao invés de se sentir solitário e ter pensamentos ruins, você... Oi! Às vezes você nem canta. Há outros ao seu redor. E você... Eles olham para você. Algo está cozinhando. Sabe? Algo está cozinhando. No momento que você levanta os olhos, fogo sai dos seus olhos. Eu quero que vocês se tornem conscientes do Espírito Santo. Onde quer que você esteja. Conscientes do Espírito Santo. Sabe, essas coisas que eu estou comunicando a você, primeiro, eu quero que sejam conscientes de Cristo.
percebem a mesma coisa, conscientes da vida. Da vida. Sabia que você é cheio de vida? Consciente da sua associação com Cristo? Você sabe tanto que você e Ele são um? Você sabe tanto disso? Consciente do que Ele te trouxe? Vida eterna? Vida! Eu sou cheio de vida. Oh, isso nunca pode ser tirado de mim. Eu sou cheio de vida. Eu sou cheio de vida. Oh, querido Senhor Jesus, eu sou cheio de vida. Obrigado, Senhor. Sovra Makizet. Sovra Makizet. Ligos every angos as decretas. Galas aros digos paradigos. Obrigado, Senhor Jesus. Houve uma jovem senhora que veio até a plataforma e ela tinha um testemunho. E no seu testemunho, ela falou algo sobre como ela queria morrer. Ok? Por causa da condição dela, certo? Ela teve um acidente. Ela estava no coma. Sim. Ok. Ela queria morrer porque ela achava que nunca mais seria normal de novo. Mas enquanto ela pensava sobre isso, Deus disse a ela, mesmo que você queira morrer, você não pode morrer agora. E ela pensou, o quê? Então o Espírito disse a ela, você já falou tanto sobre a vida que não é possível para você morrer agora. Há mais! Há mais, ouçam! E eis o que o Senhor disse. Ouçam isso. Ouçam isso. Eis o que o Senhor disse. O Senhor disse a ela, se você realmente quer morrer, vai levar algum tempo até que você comece a falar de morte de novo e consiga mudar isso. Você falou tanto sobre vida que não pode morrer agora. Você vai ter que reverter isso. Alguém diga aleluia! Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador